Estamos estudando aplicações de derivada. E a aplicação de derivada que a gente vai estudar agora, taxa de variação. Então, a derivada como taxa de variação. Então, relembrando, o que é a derivada? Então, pergunta mesmo, né, para pensar, o que é a derivada? Então, já vimos vários conteúdos de derivação, de como calcular e tal, aí a gente vem para as regras, etc, etc. Mas está firme na minha cabeça o que representa a derivada? A derivada é o que mesmo? Onde que ela nasce? Então, geometricamente, se a gente for pensar na derivada, a gente pensa num coeficiente angular de uma reta tangente. Então, se a gente imagina assim, tem uma curva. Então, imaginei aqui um desenho, pode ser até uma parábola, igual essa passando na origem aqui, mas não precisa ser, tá? Uma parábola, uma curva qualquer. Então, a gente vem aqui e fala assim, ó, tem uma y igual a uma função de x, temos uma curva, e a gente, então, ó, tem x aqui nesse eixo, tem y aqui nesse eixo. Então, eu estou com y como uma função de x. Os pontos sobre a curva, os pontos do gráfico, são os pontos que satisfazem a essa equação aqui, todos os valores do y lá, são imagens do x que estão no domínio, onde eu estou pegando o desenho para fazer aqui. Então, imagine que a gente tem um determinado ponto aqui embaixo, A. Então, aqui embaixo a gente tem um número A aqui. E eu quero achar o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Então, aqui eu vou lá e calculo e acho o f de A. Ok? Aqui tem o f de A. Então, eu quero achar o coeficiente angular da reta tangente. A derivada respondia a essa questão. Então, imaginando que a gente está pegando um ponto aqui e eu quero calcular o coeficiente angular da reta tangente. O que a gente fazia? Então, o meu desenho aqui não vai ficar tão bom, mas eu vou mover ele um pouquinho, ver se eu consigo tocar em um único ponto, tá? Então, eu tinha que dar uma girada nessa... Ai, ai, ai. O que eu fiz de errado? Então, aqui, ó, tem uma reta que eu quero achar o coeficiente angular dessa. Ah, mas o que a gente fazia mesmo? Aqui tinha um único ponto, e a gente via que o coeficiente angular de reta tangente nascia de um ΔY sobre um ΔX. Com um único ponto, eu tenho só o AF de A, eu não posso fazer ΔY com ΔX. Então, a gente falava assim, ó, vamos pegar dois pontos, então vamos pegar um outro ponto do lado daquele ali, que a gente faz uma variação aqui H, e obtém um outro ponto, e imagina que tem uma reta passando por esse ponto aqui, AF de A, e esse outro ponto, F de A mais H, aqui vai ser o F de A mais H, e aqui vai ser o A mais H, ó. Aqui é o A mais H, e lá é a imagem dele, o F de A mais H. Agora a gente tem dois pontos. Então, esse coeficiente angular da reta secante fica ΔY, que fica o F de A mais H, menos o f de A, o ΔY aqui, ó, no eixo Y, variação. Tudo isso sobre A mais H menos A, que é essa variação aqui. Então, isso aqui é o coeficiente angular da reta secante. Eu quero da reta tangente. Aí nascia o limite. Então, o que era o limite? Era um conteúdo novo que a gente estudava quando o H tendia a zero, mas ele não podia ser zero, senão estava dando zero sobre zero. Então, esse H, quando eu escrevo assim, ele nunca é zero. Então, eu estou calculando isso aqui, ó. Isso aqui é a derivada, esse limite, se ele existir, isso é o coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada. E isso também, a gente vai ver agora, que é uma taxa de variação. Como assim? Então, vamos lá. A gente sabe da física que a gente tem uma função, aqui, ó, a gente pensa aqui, ó, num deslocamento, né, no S aqui, com o tempo, então a gente está dando um nome para as variáveis, ó, eu tenho um S, deslocamento, tempo, e aí a gente tem que o nosso deslocamento ali, vai ser S0, a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, esse T aqui é o tempo, ó. Então, dado um tempo T, eu tenho essa relação aqui, essa equação que tá. Por que às vezes a matemática se torna difícil? Porque quando isso aqui foi descoberto, isso foi descoberto lentamente. Então, agora a gente já sabe da física que isso é verdade, isso é testado lá em laboratório, quando vocês fazem os experimentos, aí
chega, olha, eu consigo descrever o deslocamento com uma equação desse jeito, conhecendo a aceleração da gravidade, por exemplo, conhecendo... Então, hoje verifica-se isso em experimentos, mas a gente assume como verdade. Então, é muito assim, é conhecimento pronto, que a gente tem que meio engolir. E aí, se a gente tem essa função aqui, como é que a gente faz para calcular a velocidade média, por exemplo? Como é que a gente faz para calcular a velocidade instantânea? Então, vamos pensar um pouquinho. O que é a velocidade média? A velocidade média, vou chamar de VM aqui, a gente fala que é a posição inicial, não, mentira, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, é um delta S sobre um delta T. Isso aqui é velocidade média. Ah, eu estou no campus 1 do Cefet. Aí eu vejo o local que eu estou. Então, eu estou no campus 1 e vou para o campus 2. Então, eu estou falando que esse início aqui, ó, eu estou com uma velocidade inicial num tempo inicial. Ah, fui para o campus 2. Então, isso aqui eu estou no campus 1. Vou lá para o campus 2. Ah, então, eu cheguei lá, eu tenho uma posição final e um tempo final. Qual foi a minha velocidade média nesse percurso? Eu falei velocidade inicial, mentira. Posição inicial. Estou na frente do campus 1, é uma posição, não estou medindo velocidade, tá? Então aqui, ó, eu estou aqui lá na frente do campus 1, então vou corrigir aqui, ó, desculpem. Então aqui fica, ó, posição inicial, tempo inicial. Posição final, tempo final. Qual foi a minha velocidade média? Ah, então eu vou calcular o delta S, o tanto que eu desloquei, sobre o tempo que eu gastei, e eu vou achar essa velocidade média. Mas tem um radar. Ali no Carrefour, ali em frente quase, já tem um radar, ali logo saindo do campus 1. Qual que é a minha velocidade instantânea? Então, como é que eu calculo a velocidade no instante? Então, instantânea. Como é que eu calculo essa velocidade instantânea? Esse é um problema que a matemática vai ajudar a resolver agora com esses conteúdos que a gente sabe. Ó. A velocidade média, a gente... Variação, ΔS sobre ΔT. Beleza. E a instantânea? A instantânea não tem variação de tempo. É um tempo único. Naquele instante, eu estou olhando para o velocímetro, qual a velocidade que está marcando no velocímetro do carro naquele instante do radar? Então, qual que é a ideia? Tem um sobrando aqui, né? Instantânea. Então, olha só. O que acontece? Quando a gente está com a posição... Mentira. O tempo aqui, tá vendo que eu não coloquei X agora? Estou colocando o tempo e estou colocando o S. Então, eu estou com o tempo e o S. Então, se a gente pensar que a gente está com uma curva, por exemplo, se for uma parábola igual aquela que a gente viu lá, né? Ó, lá era assim, ó. S0 mais V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Então, o tempo é variável, o S0 é fixo, a velocidade inicial é fixa e a aceleração também. Então, isso aqui é um tipo de movimento na física lá descrito por essa equação. Então, quando a gente pensa, se eu pensar que a velocidade inicial é 0 e a posição aqui também, então ele estaria uma parábola passando pela origem, olha lá. Eu estaria com S0 igual a sobre 2t ao quadrado, só dependeria da aceleração. Então é uma parábola aqui, beleza. Passando na origem. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Como é que eu faço para achar a velocidade instantânea? A velocidade média eu faria igual a gente fez com a secante. Isso aqui é a média, ó. Eu tenho 2 momentos. Se eu tenho 2 momentos, eu calculo final menos inicial sobre a variação. Aqui era H, lá vai ser tempo. Certo? Variação de tempo, o tempo que eu usei para deslocar. Só que eu quero a instantânea. Então, o que vai ser instantânea? A instantânea vai ser a derivada. Por quê? Porque eu vou fazer o H aqui, o tempo tender a 0. Então, aqui a gente está vendo que a derivada vai ser vista como velocidade. Nesse caso aqui, ó, então, vou até generalizar um pouquinho mais. Ó. Então, vocês estão percebendo que a gente está fazendo o mesmo raciocínio de achar reta tangente para achar velocidade instantânea.
Então, quando eu venho aqui e falo assim, ó, eu quero a velocidade instantânea, é como se eu estivesse procurando a reta tangente. Nesse tempo 1 aqui, quanto que vale a velocidade? Isso é a derivada dessa função. Ah, mas agora a gente sabe derivar, ó. Quem que é a derivada dessa função? Nesse caso aqui, a sobre 2 é constante. Então, repete a constante, deriva a função, 2t. Então, quanto que dá isso? AT. O 2 simplifica. Olhando para essa equação que a gente tem aqui em cima, essa equação aqui, ó. Olhando para essa equação, se a gente for derivar aqui, ó, vou colocar uma setinha aqui e vamos derivar essa equação. Se a gente derivar, a gente vai observar o seguinte, ó. Ai, ai, ai. Eu estou tentando escrever pequeno para poder caber sem deslocar muito, mas eu tenho dificuldade de escrever pequeno. Ó, vou tentar aqui mais para cá. Então, quem que é a derivada dessa função aqui, ó? A variável é o tempo, então S0 é constante, a derivada da constante é 0. Mais V0 é constante, a derivada do T. Quem que é a derivada do X em relação a X? 1. Então, o que é a derivada do T em relação a T? 1. Então, vai ficar V0 vezes 1. Mais A sobre 2 é constante, repete a constante. Quem que é a derivada de T ao quadrado? 2T. Então, quem que é a derivada dessa função S de T aqui? Vai ser V0 mais AT. O que que é isso, gente? Isso aqui é a minha velocidade. Então, lembrem da física lá, que velocidade é igual a V0 mais AT, a velocidade dependendo do tempo. Então, com uma notação que a gente escreve mais, a notação que não é essa linha aqui, ó. Então, quando a gente tem um ΔS sobre um ΔT e faz um limite, isso vira o quê? ds dt. Então, o meu ds dt é a derivada do s em relação ao tempo. O que que é isso? É a velocidade. Então, a velocidade é a derivada da função s em relação ao tempo. Então, isso aqui é uma aplicação, isso é uma taxa de variação. Só que a gente nem sempre está pedindo taxa de variação em relação ao tempo. Eu posso pedir a taxa de variação de, por exemplo, a área da circunferência em relação ao seu raio. Então, quem que é a área da circunferência? A área da circunferência, a gente conhece, ela depende do raio, ela é π raio ao quadrado. Se a gente observar, isso aqui é uma parábola passando pela origem também, ó. O π é constante, é r ao quadrado, é o mesmo x ao quadrado que a gente tem, multiplicado por π, 3,14 ali. Então, o formato, né, muito parecido com aquela parábola que está passando na origem, ó. Ela passa na origem também um pouquinho mais fechada. Ela é mais alta que a outra. Então, aqui, o que está dizendo? Que o meu raio é a minha variável que eu quero derivar em relação a ele. E está pedindo qual é a minha taxa de variação da área da circunferência em relação ao raio. Então, está pedindo para calcular a taxa de variação da área em relação ao raio. Derive a área em relação ao raio. Π é constante, quem que é a derivada? Derivada é 2R. Ah, então a derivada da área é o comprimento da circunferência? Sim, 2πr aqui, ó. Está pedindo isso quando, aí, ó, quando o raio vale 6. Então, eu tenho que vir aqui e falar, estou calculando isso aqui quando o raio vale 6. Então, eu vou vir e vou falar, olha, o meu dr, dr, quando o raio é igual a 6, isso aqui vai ficar, vou substituir aqui, vai ficar 2π vezes 6, ou seja, 12π. 12π, qual unidade, na verdade? Então, a resposta mesmo aqui, que eu tem que ter uma unidade. Então, na hora que eu vier aqui e falar assim, olha, isso aqui, se era metro lá em cima, se é metro, 6 metros, então isso aqui, ó, meu dr vai ser igual a 12π metros quadrados, que é a unidade de área, por minuto. Essa é a variação da área em relação ao raio. Então, muito cuidado para não substituir o raio antes. Algumas pessoas falam assim, ah, então eu posso vir aqui e substituir esse 6. Venho aqui e falo assim, pego esse 6 e substituo. Quanto que vale A de 6? A de 6, 6 ao quadrado aqui, π vezes 36. Então, 36π metros quadrados. Calcule a derivada disso. Se você substituiu antes, você vai obter um número. E a derivada de um número é sempre 0. Então,
A gente nunca vai substituir antes quando estiver procurando taxa de variação. Taxa de variação, você vai calcular a variação, é como se fosse um filme, quanto que isso está variando? Está variando desse jeito. Agora, no instante, eu vou lá e substituo o instante, que o raio vale 6 metros, e isso vale quanto? Aí achei o valor numérico, depois que eu derivei, considerando o raio como variável. Então, isso é taxa de variação, uma das aplicações de derivada.